Caros amigos, gostaria de cumprimentar todos vocês, aqueles que prestigiam o trabalho deste humilde canal, certo? Aqui quem vos fala é Adriano Santos, sou professor de filosofia, especialista em filosofia e religião e também já fiz mestrado, é verdade. Tentei no mestrado, acabei desistindo porque considerei que naquele momento era desnecessário para a minha vida e a vida continua. O importante é ter saúde e tranquilidade. Falando sobre tranquilidade, eu gostaria de falar para vocês hoje sobre um livro incrível, gente. Um livro interessantíssimo e muito legal para todos nós, tá? O título do livro é Sobre a brevidade da vida, sobre a firmeza do sábio. Diálogos de Sêneca, gente. Esse livro é incrível. E antes de começar, eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre o meu trabalho. Eu sou professor e considerei ao longo da minha vida que o maior desafio de todos nós e a coisa mais bela era transformar pessoas, fazer com que as pessoas evoluam, amadureçam. Por quê? Porque o conhecimento liberta e todos que têm conhecimento são unânimes em dizer: o caminho da verdade, ele é o melhor caminho. E só há dignidade, só há liberdade, só há verdadeira paz e felicidade quando você obtém conhecimento e o conhecimento te conduz à sabedoria, não somente ao saber fazer, mas ao saber viver. Ok, gente? Então, ao dar muitas aulas, ministrar aulas em escolas particulares, escolas públicas, escolas privadas, percebi que, na verdade, o conhecimento ele é importante, mas nem todos estão preparados para ele. Então eu decidi ensinar na internet. Eu decidi transmitir o conhecimento filosófico, o conhecimento social e todas as grandes teorias da humanidade na internet, gratuitamente. Porque eu sei que você, quando vem obter conhecimento, você, quando vem ouvir um áudio, assistir um vídeo meu, é porque você realmente tem sede, tá certo? E aqui, eu só digo o seguinte: aquele que tem sede, venha. Este é o lugar para obter conhecimento. Então eu faço esse trabalho gratuitamente, peço que você nos apoie, que você incentive este humilde canal. Nos ajude a continuar. Se dependesse de mim, eu publicaria todos os dias um livro novo. Todos os dias eu gravaria um áudio, mas cada áudio desse que eu gravo sobre um livro demora longas horas, muito tempo. E eu tenho muita dificuldade para gravar porque falta espaço, faltam recursos, eu tenho que trabalhar, então tudo é muito difícil. Existem algumas formas de você apoiar este canal, de você apoiar este professor, se você acha que os professores merecem o teu apoio, se o conhecimento merece ser divulgado. Primeiro você pode se inscrever, se você não puder se inscrever, mas você pode compartilhar. Se você não puder se inscrever nem compartilhar, então você pode doar. Qualquer quantia serve, gente. Qualquer quantia serve. Talvez você diga: olha, eu tenho um pouco, mas o pouco serve, aquilo que você achar que esta aula merece, aquilo que você considerar que este professor, que o trabalho deste professor mereceu. Olha, esse professor fez graduação em universidade, entrou no mestrado, fez 2 pós-graduações, especializações. O quanto esse professor merece, é você quem diz, porque eu trabalho para você. O meu trabalho aqui é para você. Eu te peço, não deixe a lâmpada se apagar. Então vamos lá. Iremos iniciar agora falando bem resumidamente sobre a biografia de Sêneca. Sêneca nasceu no 4º ano antes de Cristo, morreu lá por volta do ano 65 e foi um filósofo e escritor, gente. Um grande político romano, mestre em retórica. Lembrando, pessoal, que retórica é a arte da defesa do argumento, tá? Se você leu Lógica Clássica Aristotélica, você vai saber um pouco de como Aristóteles falava sobre o que era retórica. E o Sêneca era o cara. Ele era a pessoa que era mestre em defender, discursar, debater. Ele era um grande professor, um grande mestre e filósofo. Ele foi o principal representante de uma escola de filosofia que chamamos de estoicismo durante o Império Romano. Um dia eu falarei sobre o estoicismo para vocês, tá bom, gente? Assim, se vocês quiserem, pode pedir. Lúcius Anneo Sêneca, conhecido simplesmente como Sêneca, o jovem, nasceu em Córdoba, Espanha, por volta do ano 4. Durante o Império Romano, sabe? Quando o Império dominava toda aquela região. Filho do célebre orador Lúcius Anneo Sêneca, o Velho. Ainda criança, foi enviado para Roma para estudar oratória e filosofia. Em Roma, Sêneca recebeu ensinamentos de vários mestres que o iniciaram no estoicismo. Mais tarde, passou uma temporada no Egito
para tratamento de sua saúde. Como senador, ele teve um grande empenho e assim uma grande proeminência. Quando ele retorna a Roma, por volta de 31 depois de Cristo, Sêneca iniciou sua carreira como orador e advogado, e logo foi nomeado como quaestor, e em seguida ele passou a ocupar uma cadeira no Senado, gente. Ao discursar no fórum criticando a instituição da escravidão e as desigualdades sociais do governo de Calígula, e destacando a fraternidade e o amor como fundamento das relações entre os homens, provocou a ira de Calígula, que se sentiu ofendido e decidiu matá-lo. Porém, Sêneca foi salvo por uma das amantes do imperador. Em relação aos seus trabalhos, devemos levar em consideração que, logo em 41 d.C., com o assassinato de Calígula, subiu ao poder o imperador Cláudio. Nesse mesmo ano, Sêneca é acusado de adultério com a princesa Júlia Lívila, sobrinha do imperador. É então exilado na ilha de Córcega, onde viveu 8 anos. Foi justamente nessa ilha que Sêneca dedicou-se aos estudos e redigiu seus principais tratados filosóficos. Os mais importantes tratados foram escritos no momento de exílio. Olha que interessante, quando você está no exílio é que você pode refletir e produzir. Nesses tratados, o Sêneca expõe suas ideias, né? Ele começou a expor suas ideias estoicas, o pensamento clássico do estoicismo, tá? E a renúncia aos bens materiais, a busca da tranquilidade da alma mediante o conhecimento e a contemplação. Anos depois, com a intervenção de Agripina, esposa do imperador Cláudio, Sêneca volta para Roma em 49 e torna-se preceptor de Nero. Nessa época, casa-se com Pompeia Paulina e constitui um poderoso grupo de amigos. Logo após o assassinato de Cláudio, em 54, Sêneca vingou-se, escrevendo sua obra-prima, abre aspas, Transformação em Abóbora do Divino Cláudio, fecha aspas. Uma espécie de sátira, onde ele criticava o autoritarismo do imperador e narra como ele é recusado pelos deuses. Quando Nero foi nomeado imperador, isso daí vai acontecer anos após, Sêneca se torna um de seus principais conselheiros e tentou orientá-lo para uma política justa e humanitária. Lembrando, gente, que o Nero, ele é citado o Sêneca, ele foi citado pela mãe de Nero, que o apontou como um grande pensador intelectual, um grande político, e seria interessante que Nero fosse guiado pelo Sêneca. Durante algum tempo, o reinado de Nero até foi um reinado bom, pacífico e tranquilo, tá certo? E o Sêneca exerceu uma influência profunda sobre esse imperador. Mas em 59 d.C., decepcionado com os maus instintos de Nero, Sêneca resolveu se retirar da vida pública. Vocês sabem o que Nero fez e todos nós sabemos o que Nero era. Ele foi um governante, pode-se dizer, terrível, né? Então veja, em 62 d.C., Sêneca passa a se dedicar a escrever e defender sua filosofia. Entre seus últimos textos está um trabalho científico intitulado, abre aspas, Problemas Naturais, fecha aspas, e outros tratados também. Este que nós vamos falar, cujo tema é Sobre a Brevidade da Vida. Ele escreveu um trabalho chamado Sobre o Ócio e outros escritos também, tá? Epístolas morais, enfim. Nesses textos aí, ele reúne vários conselhos estoicos e elementos epicuristas na pregação de uma fraternidade universal. Mais tarde, essas ideias também serão adotadas pela Igreja e pelo cristianismo. Sêneca deixou também 9 peças dramáticas inspiradas nos modelos clássicos e que são, de fato, estudos das tensões emocionais. Entre esses textos, que Sêneca acabou de escrever já no seu momento de velhice, na sua fase idosa, estão Medeia, eu aconselho que vocês leiam, gente, esse texto é incrível, Fedra, um outro texto é Édipo e um outro texto é Hércules, e também temos o Agamenon. Sêneca foi, de fato, um dos escritores incríveis e que vale a pena ser lido com certeza, gente. O livro Sobre a Brevidade da Vida é uma espécie de carta dedicada a seu amigo Paulino. E ele diz o seguinte: a maior parte dos mortais, Paulino, queixa-se da malignidade da natureza, porque somos gerados para uma curta existência. Porque esse espaço de tempo que nos é dado transcorre tão veloz, tão rápido, que com exceção de bem poucos, os demais, a vida os deixa exatamente nos preparativos para a vida. E não é, conforme opinam, só a massa de sensatos que deplorou esse mal comum.
Esse sentimento provocou queixas também de homens ilustres. Daí aquela conhecida frase do maior dos médicos, abre aspas, a vida é breve, a arte é longa, fecha aspas. Daí também o questionamento de Aristóteles, nada conveniente para um homem sábio, quando protesta contra a natureza pelo fato de ela ter concedido aos animais uma vida tão longa que eles podem durar 5 ou 10 gerações, e ao homem, criado para tantas e importantes realizações, ter estabelecido limite tão inferior. Não dispomos de pouco tempo, mas desperdiçamos muito. A vida é longa o bastante e nos foi generosamente concedida para a execução de ações as mais importantes, caso toda ela seja bem aplicada. Porém, quando se dilui no luxo e na preguiça, quando não é despedida em nada de bom, somente então, compelidos pela necessidade derradeira, aquela que não havíamos percebido passar, sentimos que já passou. É assim que acontece. Não recebemos uma vida breve, mas a fazemos. Dela não somos carentes, mas pródigos. Tal como amplos e magníficos recursos, quando vêm para um mal detentor, são dissipados no instante, ao passo que, por mais modestos que sejam, se entregues a um bom guardião, crescem pelo uso que se faz deles. Assim também a nossa existência é bastante extensa para quem dela bem dispõe. Amigos, este é o capítulo 1 desta maravilhosa carta. Olha que interessante. A linguagem, você pode perceber, ela é um pouco difícil, um pouco robusta, pois se trata de um texto filosófico. Mas há uns pontos centrais nesta carta, neste primeiro ponto, que é interessante. Ele diz o seguinte, olha, todos os seres humanos criticam que a vida é muito curta. Olha que interessante, Paulino. Todo mundo está criticando a vida. A vida é tão curta, os animais vivem tanto, mas nós, os seres humanos, que estamos aqui para produzir coisas magníficas, como construir impérios, templos, teorias. Especificamente, ele cita Aristóteles, porque Aristóteles era um grande estudioso da época, né, bem anterior a Sêneca, mas um grande estudioso, gente. Alguém que produziu inúmeras obras. E Aristóteles, de fato, ele produziu obras tão variadas e tão importantes para a humanidade que, assim, as obras que ele produziu numa vida, 100 seres humanos não produziram em 100 vidas. Então, isso é interessante. Então, Aristóteles ele sentia que não havia tempo para que ele pudesse produzir mais, que a vida de Aristóteles era uma vida curta. Aí o Sêneca olha para essa crítica de Aristóteles e pensa, não cabe a um sábio esse tipo de crítica. Não é sábio lhe dizer que a vida é curta. Na verdade, nós devemos aproveitar a vida. Nós devemos dedicar-se a ela, vivê-la racionalmente, refletir sobre ela, e assim entenderemos o real significado. Vamos ao capítulo 2. Por que nos queixamos da natureza? Pergunta Sêneca. Ela se revelou benigna. A vida será longa, se souberes utilizá-la. No entanto, um é dominado por uma avareza insaciável, outro por um empenho laborioso em tarefas inúteis. Abre aspas aqui, gente. Olha só, ele está dizendo que algumas pessoas são dominadas pelo desejo do dinheiro. E aí, se apegando a esses desejos, aí a vida fica parecendo curta. Outras pessoas se empenham muito laboriosamente, ou seja, arrumam muitos trabalhos inúteis. E aí a vida parece passar rápido porque a pessoa só pensa em trabalho, trabalho, trabalho e não aproveita a sua vida. Tá certo? Ele continua dizendo o seguinte, olha, um vive impregnado de vinho, outro se entorpece na preguiça. Este se vê esgotado por uma ambição sempre dependente de julgamentos alheios. Aquele, um desejo irrefreável de comercializar, o conduz por todas as terras e todos os mares na esperança de lucro. A cobiça de feitos militares atormenta alguns, sempre empenhados em levar perigo a outro ou inquietos pelo próprio. Há os que, por voluntária servidão,
se consomem na veneração ingrata de seus superiores. Muitos se detiveram na busca da sorte alheia ou na lamentação da sua. A grande maioria, que nada persegue ao certo, foi lançada a novos projetos por sua frivolidade volúvel, inconstante e descontente consigo mesma. A alguns não agrada nenhuma meta para a qual possam direcionar seu percurso, mas o destino surpreende entorpecidos e bocejantes, de tal modo que eu não duvidaria ser verdadeiro o que no maior dos poetas vem afirmado à maneira de um oráculo, ou seja, de uma profecia. Abre aspas. É diminuta a parte da vida que vivemos. Realmente, fecha aspas, todo o período restante não é vida, e sim tempo. Amigos, vamos dar uma pausa aqui e deixar eu questionar para você. Deixa eu questionar você. Você realmente tem vivido a vida ou apenas tem passado tempo? O questionamento de Sêneca aqui, gente, é que algumas pessoas perdem tempo demais trabalhando, bajulando, na preguiça, em atividades inúteis, pensando apenas em dinheiro e não pensando no essencial para a vida, que é buscar um significado verdadeiro. E aí, nesse sentido, ele diz, olha, é muito pequena a parte que vivemos, tá certo? Às vezes você não está vivendo, você só está passando o tempo. Sêneca continua. Por todo lado, suas imperfeições os encalçam e circundam e não permitem que se reergam ou que levantem os olhos para discernir a verdade, pensar sobre a verdade. Mas os retém submersos e fixados nos desejos. Nunca lhes é possível voltar-se para si mesmos. Se alguma vez lhes advém casualmente algum repouso, agitam-se, tal como um alto mar, onde mesmo depois dos ventos subsiste a turbulência, e jamais se veem desocupados de seus desejos. Achas que eu falo desses cujos males são incontestáveis? Olhas aqueles para cuja felicidade todos acorrem, são sufocados pelos próprios bens. Para quantos as riquezas são opressivas, quanto a eloquência de muitos e o encargo cotidiano de dar prova de seu engenho fazem verter sangue. Quantos empalidecem por seus prazeres contínuos, a quantos não deixam nenhuma liberdade o bando de clientes que os rodeia. Enfim, percorrer todos esses, desde os mais humildes até os mais elevados. Este invoca um defensor, aquele lhe presta assistência. Um está em perigo, outro o defende, um outro julga, ninguém reivindica ter a posse de si mesmo. Um se consome por causa de outro. Informa-te sobre estes cujos nomes se conservam na memória. Verás que eles são reconhecíveis pelas seguintes características. Aquele é ligado a Cicrano, este outro a Beltrano. Ninguém pertence a si próprio, então é uma insensatez completa e a indignação de alguns. Eles se queixam do menosprezo dos que lhes são superiores porque não tiveram tempo para eles quando desejavam encontrá-los. Ousa queixar-se da soberba do outro, alguém que para si mesmo nunca tem tempo. Aquele, porém, mesmo com expressão insolente, olhou para ti. Quem quer que sejas, ouviu tuas palavras, admitiu-te a seu lado. Tu jamais te dignaste a te observar e a te ouvir. Assim não há razão para que censures em alguém essas obrigações, posto que, na verdade, sempre que tu as cumprias, não é que desejavas estar com outra pessoa, mas não podias estar contigo mesmo. Gente, esse segundo capítulo aqui é incrível, gente. Segundo momento da discussão de Sêneca é muito interessante, sobretudo porque ele começa a falar, olha, gente, as pessoas realmente estão furtando a si mesmas. Você rouba de você a quantidade de tempo que você teria para si mesmo, para pensar, para refletir. Então, quando você deixa de dedicar tempo a si mesmo, quando você deixa de pensar, você se furta,
porque você dedicou tempo demais aos outros. Ele fala, ninguém é dono de si, ninguém se dedica a si mesmo, nós sempre vivemos para outras pessoas. Eu tenho um incrível exemplo para vocês hoje, o exemplo de uma mãe, por exemplo. Gente, aqui sou eu que estou falando, não é Sêneca, tá? E como professor eu tenho que explicar para vocês alguma coisa. Então vejam só, a mãe, ela era jovem, ela foi uma noiva, depois ela casou, se tornou esposa e passou a se dedicar ao marido. Anos depois, ela teve filho, passou a se dedicar aos filhos e ao marido. Depois ela se dedicou ao segundo filho, aos 2 filhos então. Passou a ter 2 filhos, um marido e começou a se dedicar aos 3. Chega um tempo na vida que a mulher olha para si mesma e diz, olha, eu passei a vida toda me dedicando a vocês, quando é que eu vou me dedicar a mim mesma? Então ela já está bem idosa, está bem cansada. E aí a vida dela foi meio que furtada. Eu quero deixar claro que o ofício de ser mãe, de ser esposa, é muito importante para quem gosta, se esse é o objetivo da pessoa. Imagina viver numa sociedade como a nossa, o que Sêneca diria, onde ninguém mais tem tempo para si mesmo. Várias pessoas vão abrir aqui este vídeo e vão pular porque elas acham que essa mensagem não é importante para elas, porque Sêneca viveu há tempos demais, viveu em eras diferentes, e o que Sêneca falou não serve para nós, serve para nós, serve para você. Esse audiolivro serve para você com certeza. Você vai ver que ao final tudo vai ser diferente quando você entender essa mensagem, porque é sobre mim e sobre ti. Capítulo 3. É possível que todos os talentos que alguma vez brilharam nisto concordem unânimes. Nunca ficarão estupefados, surpresos o bastante diante dessa turvação das mentes humanas. Não toleram que suas propriedades sejam ocupadas por ninguém. Se há uma pequena disputa sobre a medida de seus limites, recorrem a pedras e armas. Já em suas vidas, consentem que outros se instalem e até mesmo introduzem eles próprios os que vão ser os opressores dela. Não se encontra ninguém que queira repartir seu dinheiro. Já sua vida, quanto cada um distribui entre muitos. São mesquinhos na retenção do patrimônio, mas tão logo se trata de gastar tempo, são extremamente pródigos, com a única coisa em relação à qual a avareza é honrosa. Eu gostaria de abordar uma pessoa dentre as mais idosas da seguinte maneira. Vemos que tu chegaste a um estágio avançado da vida humana. Pesam-te nas costas 100 anos ou mais. Vamos, faz o cálculo da tua existência, calcula quanto desse tempo. Vamos, faz o cálculo da tua existência, quanto desse tempo a um credor, quanto a um amante, quanto a um rei, quanto a um cliente te subtraiu, quanto uma desavença conjugal, quanto o castigo dos escravos, quanto o obrigatório ir e vir pela cidade. Acrescenta as doenças que nos causamos por nós mesmos. Acrescenta também o tempo que se perdeu sem uso. Verás que tu tens bem menos antes do que podes calcular. Repassa na memória, sempre que estiveste seguro de uma decisão tua. Quão poucos dias decorreram tal como havias planejado? Em que momento estiveste disposto para ti? Quando tua face manteve a expressão normal, quando tua alma se manteve impassível. Que obra realizaste em uma vida tão longa? Quantas pessoas saquearam tua vida sem que tu percebesses? O que perdias? Quanto te subtraiu uma tristeza inútil, uma alegria tola, uma paixão voraz, uma conversa fútil? Quão pouco te foi deixado do que era teu? Compreenderás que estavas morrendo prematuramente. Qual é então a causa disso? Viveis como se sempre havereis de viver. Nunca vos ocorreu vossa fragilidade. Não observais quanto tempo já transcorreu. Desperdiçais, como se uma fonte plena e abundante, quando nesse íntere, exatamente aquele dia que é doado a uma pessoa ou a uma tarefa, seja o último. Tendes medo de tudo como mortais. Desejais tudo como imortais.
tu vais ouvir muitos dizendo assim, abre aspas, a partir dos 50 anos vou me retirar, aos 60 me libertarei das minhas obrigações, fecha aspas. E quem tomas como fiador de uma vida tão longa? Quem irá aceitar que as coisas se passem tal como dispões? Não te envergonhas reservar para ti essas sobras de vida e destinar ao aprimoramento da alma apenas esse tempo que não poderias empregar em mais nada? Quanto é tardio começar a viver só quando é hora de terminar. Que estúpido esquecimento da condição mortal adiar para os 50 e aos 60 anos as decisões sensatas e então querer começar a vida no ponto até o qual poucos chegaram. Mas, gente, que declaração triste, que declaração terrível. E é verdade, gente. É a pura verdade. Às vezes você, e aqui, gente, vai mais um comentário deste humilde professor. Às vezes as pessoas dedicam para, sabe, o tempo de vida delas, aquelas pessoas que ficam conversando bobagem, dedica tempo de vida a um problema que é fútil, fica perdendo a saúde com estresses, com coisas do dia a dia. As pessoas fazem isso, nós perdemos o tempo útil da nossa vida com picuinhas. Tá certo? Com disse-me-disse, com fofoca, com trabalhos que não valem a pena. E aí o que que acontece? Ao perder tempo da sua vida, você deixou de evoluir. Você deixou de focar naquilo que realmente importa. A única coisa que você tem, caro amigo, é a sua vida. Vamos ver um poema. Tem um poema em que a figura poética dizia o seguinte: olha, nu nasci do ventre da minha mãe, e nu voltarei para o seio da terra. A única coisa que você tem nesta vida, caro amigo, a única coisa que você tem é você mesmo e nada mais. É triste, olha ao seu redor, você vê carro, você vê casa, você vê roupas, você vê livros, você vê pessoas. Eu te garanto, você vai sozinho, você não vai levar nada. E essas pessoas que estão perto de você, elas se vão sozinhas também. Então, na verdade, devemos dedicar tempo ao aperfeiçoamento das nossas almas, aprender a viver para aprender também a morrer. Morrer é libertação. Eu não quero antecipar a discussão, mas quem não aprende a morrer não saberá viver, e essa é uma realidade. Então, algumas pessoas dizem: olha, não vejo a hora de se aposentar. Se aposentar para quê, cara? Se aposentar para quê? Ah, para poder viver a vida. Não, começa a viver agora. Ah, mas não dá, eu tenho que trabalhar muito. Tenta viver bem no teu trabalho. Ah, eu espero que este relacionamento termine logo para eu aprender a ser feliz. Aprende a ser feliz nesse relacionamento ou fora dele, mas aprende rápido. Porque talvez você não tenha 60 anos de vida. Talvez você não chegue aos 70. Talvez você não chegue aos 50. Eu ouso dizer aqui, caro amigo, que algumas pessoas que estão ouvindo esse áudio podem inclusive não estar vivas no ano que vem. Mas e daí? E se você for feliz? É isso que importa. Vamos ao quarto capítulo, então? Sêneca continua: de homens, os mais poderosos e elevados, a uma alta posição verás escaparem palavras pelas quais desejam e louvam o tempo disponível para si mesmos, e o proferem a todos os demais bens. Por vezes, desejam descer daquele Fausto, desde que se possa fazê-lo em segurança. De fato, mesmo que nada ataque ou abale, a fortuna por si mesmo desmorona sobre si. O divino Augusto, que os deuses levaram, mais do que a nenhum outro, não deixou de solicitar repouso para si e de pedir afastamento da administração pública. Toda a conversa sua sempre esteve voltada para este ponto, que ele esperava retirar-se. Porém, ele se distraía de suas fadigas com este doce consolo, mesmo que falso, o de que um dia haveria de viver para si. Em uma carta enviada ao Senado, na qual prometera que seu repouso não estaria livre de uma função dignitária, nem seria discrepante de sua glória anterior, encontrei as seguintes palavras, abre aspas, mas isso pode ser mais ilusoriamente prometido do que realizado. No entanto, posto que a alegria real ainda demora, o desejo de um momento por mim tão almejado levou-me a experimentar, de antemão, algo desse prazer
pelo deleite de expressá-lo em palavras. Fecha aspas. O ócio pareceu-lhe um bem tão grande que ele o tomou antecipadamente em pensamento, posto que pelo usufruto não podia. Ele que via todas as coisas subordinadas exclusivamente a si, ele que ditava a sorte dos homens e nações, com toda a alegria imaginava aquele dia em que haveria de despojar-se da sua grandeza. Ele havia experimentado quanto suor produziam aqueles bens que brilhavam por todo o mundo, quantas preocupações encobriam. Levado a combater, primeiro contra seus concidadãos, depois contra seus colegas, por fim contra parentes, espalhou sangue por mar e por terra. Depois de ter circulado em guerra pelas províncias da Macedônia, Sicília, Egito, Síria, Ásia Menor e por quase todas as regiões do império, ele direcionou para guerras externas os exércitos cansados do morticínio entre romanos, enquanto pacifica os Alpes e doma inimigos que vieram a se integrar à plena paz imperial, enquanto estende as fronteiras além do Reno, do Eufrates e do Danúbio. Na própria Roma enfiavam-se contra ele as espadas de Murena, Cepião, Lépido, Ignácio e de outros. Não havia ainda escapado das insídias desses opositores, quando sua filha e tantos jovens nobres, entregues ao adultério, como que uma prática devocional, aterrorizavam sua idade já avançada. E ainda Lulo, e de novo uma mulher em temível união com o Antônio. Mal havia estipado essas úlceras junto com os próprios membros, outras brotavam por baixo. Tal como em um corpo com excesso de sangue, sofria-se sempre uma hemorragia em alguma parte. Assim ele ansiava por retiro, em cuja esperança e projeção se acalmavam os seus sofrimentos. Esse era o voto daquele que podia satisfazer todos os votos. Olha, gente, que história terrível. Vocês podem ver aqui que nesse relato, o Sêneca, ele traz o exemplo, né, de um dos grandes Césares, né, Augusto, imperador romano. Então veja, ele ansiava por um momento de descanso. Ele tinha ali o Fausto, a grandeza e a glória, mas por trás de toda aquela grandeza de ser um imperador, ele era um homem miserável, ansiando por paz, por tranquilidade, pelo ócio, que é poder refletir, poder ficar no canto sem preocupações, sem tantos trabalhos. A vida palaciana daquele homem era uma verdadeira vida miserável. E ele só ansiava por uma coisa, um momento de paz. É interessante que muitas pessoas não entendem que a paz é o bem mais precioso. Fugir dessa turbulência de águas superficiais e agitadas, descer um pouco nas camadas, sabe, poder submergir nas profundezas onde há a paz e a tranquilidade das águas profundas. É verdade, muitos desejam a glória e não sabem como estar lá em cima pode ser perturbador. Quantos homens e quantas mulheres alcançaram a glória e a fama e viram a sua vida ser destruídas, serem desoladas, acabadas na internet por conta da fama e do poder. Os casos estão aí, gente, aos montões, tá certo? Vamos então ao capítulo 5. Marco Cícero dizia o Sêneca: fustigado entre Catilinas e Clódios, de um lado, e Pompeus e Crassus, de outro, aqueles inimigos declarados, estes amigos duvidosos, enquanto balança a deriva com a república e tenta detê-la em seu naufrágio para no fim ser tragado com ela, nem tranquilo na prosperidade, nem capaz de tolerar as adversidades. Quantas vezes não abomina até aquele seu consulado, louvado por ele não sem motivo, mas sem limites. Que palavras lamentáveis ele exprime em uma epístola a Ático. Depois de já derrotado, Pompeu, o pai, quando então o filho procurava recompor na Espanha suas forças dispersas. Abre aspas. Queres saber? Diz ele.
O que faço aqui? Permaneço semilivre em minha vila de Túsculo? Outras palavras acrescenta com as quais deplora a época anterior, queixa-se da presente e desespera da que virá. Cícero se diz semilivre, mas, por Deus, nunca um sábio recorrerá a um termo tão humilhante. Nunca será semilivre uma pessoa de liberdade íntegra e sólida, independente, de pleno direito, a mais elevada que as outras. Ora, o que pode estar acima daquele que está acima da fortuna? Às vezes, os homens se sentem presos às obrigações, mesmo homens de elevado valor, de conhecimento, de posição social, de poder, mas são escravos daquela situação. Eu posso usar para vocês aqui, gente, como exemplo, uma declaração de um presidente recente do Brasil, um presidente recente, um ex-presidente, quando esta persona, este presidente, ele dizia o seguinte: olha, eu não tenho paz, só tenho problemas. Então eu acho que tanto este presidente como os anteriores e aqueles que virão, às vezes nós furtamos de nós o nosso tempo, a nossa vida, dedicamos aos outros. E todos os grandes líderes fazem isso, gente. Nós não temos aqui neste canal um presidente predileto, não, jamais. Sempre acreditamos que o bem vencerá no final, mas a verdade é que ser líder é muito difícil. E a vida de um líder é sempre uma vida, muitas vezes, furtada de paz e tranquilidade. Pelo menos essa é a discussão neste ponto. Vamos ao 6º capítulo. Lívio Druso, homem atuante e enérgico, depois de fazer aprovar leis revolucionárias, maléficas como as dos Gracos, sob apoio maciço de enorme grupo vindo de toda a Itália, sem ver claramente uma saída para sua política, que nem podia fazer avançar, nem, uma vez iniciada, era livre para abandonar. Segundo se conta, execrava sua vida desde o início, agitada, dizendo que só a ele nunca havia acontecido de ter alguns dias de descanso, nem mesmo quando rapaz. De fato, ainda adolescente, vestido a pretexta, ousava fazer recomendações sobre réus diante dos juízes e exercer sua influência no foro, de modo realmente tão eficaz que há notícias de ele ter ganhado algumas causas. Onde não iria dar tão prematura ambição? Era possível fazer que essa audácia tão precoce resultaria em um mal enorme, fosse privado ou público. Assim, tarde, ele se queixava de nunca ter tido férias, sendo desde rapaz sedicioso e molesto no foro. Discute-se, ele causou a própria morte. De fato, sucumbiu depois de repentinamente sofrer um ferimento na virilha. Se duvidavam alguns ter sido voluntária sua morte, ninguém de ter sido oportuna. Seria supérfluo mencionar muitas pessoas que, apesar de para os outros parecerem felicíssimas, deram contra si testemunho exato ao odiar toda a atividade que empreenderam em seus anos de vida. Mas com tais lamentos não modificaram nem os outros, nem a si próprias, pois seus sentimentos retornam ao padrão habitual logo depois de descarregados pelas palavras. Mas, por Deus, vossa vida, ainda que se estenda por mais de 1000 anos, estará confinada a um período muito estreito. Já os vícios não deixarão de devorar época alguma. De fato, é forçoso que logo vos escape esse espaço de tempo que é dilatado por via da razão, ainda que por natureza ele ocorra. Realmente não podeis apanhar, nem reter ou retardar a mais veloz de todas as coisas. Contudo, permitis que ela se vá como algo supérfluo e irrenovável. Percebe, gente? Ele continua aqui, neste 6º capítulo, a mesma discussão. As pessoas se furtam do seu tempo de vida, se furtam do seu tempo essencial.
e depois passam a reclamar, olha, eu nunca tive vida, eu nunca tive tempo, eu nunca pude me dedicar de verdade a mim mesmo. Então veja, será que essa vai ser a nossa discussão? Caros amigos, este humilde professor questiona vocês, será que se porventura ou por acaso um dia vocês chegarem, ou eu, se acontecer a gente chegar aos 60 anos, 70, 75, será que lá na frente a gente vai olhar para trás e dizer, nossa, eu perdi todos os meus dias de vida, não fiz nada proveitoso, não sobrou nada, eu não fiz nada que pudesse me dizer assim, olha, eu vivi a vida e já me sinto pronto para partir deste mundo, ou para partir dessa realidade. E aí, o que é que você espera de verdade?